Qual foi a carga assim mais inusitada que você lembra assim? Bom, foi um cachorro no aeroporto, em que a documentação dele dizia que o cachorro teria falecido, estava morto, para ele ser enterrado no cemitério em São Paulo. E quando eu cheguei lá, o cachorro estava vivo. Todos sabemos que um porto é muito mais do que navios, cargas e máquinas. Um porto também é feito de pessoas com histórias de alegrias, superações e tristezas. E são essas histórias que construíram e ainda constroem a história do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Meg Valal e esse é o podcast Porto e Gente, o podcast que conta histórias reais de pessoas que trabalharam ou ainda trabalham no Porto de Santos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Se você está sempre aqui, é uma alegria tê-lo novamente. O Porto e Gente é um projeto independente e se você gostar do que você assistiu lá no final, você vai ver na descrição do vídeo, no primeiro comentário, a chave Pix do canal. Colabora com a gente, mantenha esse projeto no ar, tá bom? Então, hoje eu recebo aqui um despachante aduaneiro com 30 anos já no mercado e ele vai contar a sua história. Fábio Paes, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado. Bom dia a todos. Fábio, começa contando pra gente, primeiro, como é que você virou despachante aduaneiro? Foi um acaso do destino, um acaso muito satisfatório, tá? Eu trabalhava com meu pai no ramo óptico quando garoto e devo muito ao ramo óptico, acho um ramo fabuloso. Parabéns ao pessoal que trabalha em óptica, aos montadores, sulfasagistas, aos técnicos, aos consultores ópticos, aos optometristas. Mas eu enveredei para uma área mais administrativa. E eu fui trabalhar meio período numa imobiliária que ficava situada no Canal 2. Então eu trabalhava de manhã na ótica do meu pai e à tarde nessa imobiliária na área de digitação, na área de informática. Estudava à noite. Tendo conhecimento de informática, eu fui fisgado pelo Exército do Brasil para servir lá na Praia Grande porque eu tinha conhecimento de informática. Nunca usei um computador dentro do quartel. Sério? Em que Nunca ano foi toquei isso? computador. Na 1990, mais ou menos, quando eu tinha feito os 18 anos, né? Quando eu saí do Exército Brasileiro, foi a implantação, por um acaso, do Siscomex Exportação, no ano de 1992. E eu não queria voltar para a imobiliária e também não queria voltar para o ramo óptico. Queria uma nova atividade. Fui fazer uma ficha de entrevista de emprego para ser digitador na parte noturna de cheque, na parte de compensação noturna dos cheques do antigo Banco Martinelli na General Câmara, com a Brás Cubas. Isso deve ser uma função que não existe mais, né? Sem chance alguma. Existe cheque ainda? Sem chance alguma, também acredito. E aí não tinha uma vaga para digitador à noite. Mas tinha um escritório que tinha um computador que desejava fazer a implantação do sistema, que era obrigatória a implantação para se executar os processos de exportação que passou para ter um controle eletrônico em 1992, mais ou Que menos. empresa era essa? Era a Techload, Tá. não existe mais. Quando eu subi para fazer essa entrevista, você imagina um garoto com 20 anos, tinha saído do exército, que ganhava um soldo, ou seja, um salário mínimo, a oferta que se eu ligasse o computador, eu iria ganhar 3 salários mínimos. Só ligar? Tava rico, eu estaria rico. Nossa, era um negócio absurdo, Sim. fabuloso, né? E aí eu fiz o seguinte acordo, olha, eu ligo o computador e eu estou procurando emprego. Eu falei, então vem trabalhar com a gente, porque você conhece de informática, você ensina o escritório, ensina as pessoas, porque pasmem, tá? Não existia celular, não existia computador para todo mundo, não. É. Não existia computador nas mesas. Era um para todo mundo, Era né? um para Era um todo para todo mundo com a mundo. minha supervisão dentro do escritório. Com 20 anos. Você imagina, um moleque com 20 anos, saída do exército, acostumado a mandar, né, a obedecer, ter ordens, controlando a parte de informática do escritório. Era um negócio completamente diferente. Pra você ter uma ideia, o monitor acho que pesava uns 5 a 6 quilos, era Nossa. aquele gigantesco com a tela laranja ainda, para não cansar a vista. E a seguinte pergunta me foi feita: Fábio, você sabe o que é BL? Claro que eu sei o que é BL. Então você já está empregado. Para mim, BL
era a marca de óculos Bausch Lomb, Porque você veio do ramo óptico. porque eu vim do ramo óptico. Ou na gíria que a gente tinha, né, que não existia bullying na época, era o baiano legítimo. Hoje tem os falsificados já? Então a China deve estar fazendo. A China deve estar fazendo bastante. E aí o que aconteceu? Uma semana de trabalho, o despachante na época solicitou que eu pegasse o BL na mesa dele, que a gente fazia o processo de exportação, né? Eu fui 2, 3 vezes na mesa do despachante, que era um negócio assim, você não podia encostar, você não podia falar com o despachante. Ele era meio que idolatrado dentro do escritório, Uia! ficava uma coisa assim, não, não pode falar com ele agora, tá bom. Eu fui procurar o BL, que eu fui procurar a armação de óculos da marca Bosch Home. Claro que eu não achei. Ele levantou comigo e falou, Fabinho, caramba, deixa de ser burro. Olha aqui, o BL, tô te mostrando. Eu falei, não, o senhor me falou que isso era o conhecimento de carga marítima. Eu falei, pô, você não sabe nada de comércio exterior? Eu falei, você também não sabe de informática? Ou a gente dá as mãos e caminha para o futuro, porque pelo que eu vi, pelo que eu entendi essa semana, é uma necessidade, sempre vai haver mudanças, não tem como voltar, ou a gente vai morrer sem fazer nada, porque a concorrência vai entrar e vai ganhar esse mercado. Dito e feito, o escritório que a gente atuava fez a segunda exportação de Santos, só não fez a primeira, porque a primeira foi com um grupo experimental. E aí a gente deu sequência, eu entrei no mercado aduaneiro, eu sou apaixonado pelo que faço, faço o que gosto e ainda digo aos meus clientes, dou sorte que uns pagam menos, outros pagam mais, mas me pagam para mim fazer, executar a Isso minha é atividade maravilhoso, profissional. né? Gosto muito do que Isso é faço. maravilhoso. E me fala uma coisa, se você puder explicar, sim, o que faz exatamente um despachante aduaneiro? Um despachante aduaneiro, no passado, ele fazia a liberação de mercadorias, tanto de importação como exportação. Hoje em dia, ele se tornou um técnico muito mais especializado, muitos com nível universitário. Por exemplo, a minha função, eu sou formado em administração, tenho pós-graduação em sistemática aduaneira, a qual a gente faz projetos, assessorias efetivas para liberação de mercadorias, tanto no âmbito de importação como no âmbito de exportação, sejam elas para a indústria, para a situação automotiva, para consumo, para pessoas físicas, para que seja consumido mercadorias nas embarcações que atracam no nosso Porto de Santos, Ah, para isso peças, também? manutenção, peças de aeronave. Então, tem uma gama muito grande de serviços que podem ser executados em conjunto com o despachante aduaneiro. Até tem uma brincadeira que diz assim: o advogado carrega os papéis na pastinha, o despachante aduaneiro carrega os papéis na maletinha. Não, isso acabou. Hoje em dia o trabalho tem que ser feito a 4 mãos. O importador, o exportador, o contador, o advogado, o despachante aduaneiro, a equipe de seguro, manutenção, tem que ser uma coisa muito bem organizada, porque uma carga parada hoje no porto, ela gera prejuízo tremendo, seja na importação ou na exportação. Nossa, eu não sabia que era tão complexo assim, não. É fabuloso. São legislações, leis, decretos, comunicados, uma série de informações que se atualizam, são mutantes basicamente todos os dias. Uma classificação aduaneira que ela é submissa, que ela é acrescentada, que ela é notificada, uma série de condições. Quer ver? Existe uma brincadeira da seguinte maneira: todo produto que entra e sai do Brasil, ele precisa de uma classificação aduaneira, ele precisa de uma codificação numérica para determinar o seu produto. Aí eu pergunto, quando eu dou aula para os alunos, né, na parte de classificação aduaneira, qual é a classificação do ovo de morcego? Alguém exporta ou importa isso? Morcego é mamífero, morcego não bota ovo. É verdade, mas eu tô mais chocada que alguém querendo exportar um morcego. Mas aí a gente tem que entender o produto, a necessidade, o que o cliente precisa, o que que a gente pode servir efetivamente, qual é a empregabilidade daquele produto, seja na importação ou na exportação, para que seja aplicada a devida legislação aduaneira. Você tem que entender isso também, para que Muito, serve o produto. muito. Um produto na peça de parte de usinagem, por exemplo, se ele é rasgado, se ele é cortado, se ele é enfileirado, um tubo, se ele é costurado ou se ele é sem costura. Tem esse nível de detalhe? Sim, quanto mais detalhes um despachante tiver com uma gama de informação, melhor ele vai conseguir executar o trabalho dele.
Vamos pensar que agora você ganhou na Mega Sena e você vai comprar uma Ferrari para o seu marido. Tá certo? Quer Olha que comprar sonho para lindo. mim? Então compra para você, não tem problema. Quem está comprando o produto? Sou eu. Perfeito. Então você vai ter que me dar as informações da cor, do banco, do ar-condicionado, toda a situação. Você vai ter que me municiar de informações para que a gente apresente perante a aduana a melhor maneira possível para fazer a sua carga tributária correta dentro da legislação. Cada detalhezinho muda alguma coisa? Muda tremendamente. Por exemplo, um veículo 1.0 tem uma carga tributária. O veículo 1.5 tem outra carga. Existem veículos que são proibitivos de trazer para o Brasil. Proibitivo por causa de valores? Não, por causa de legislação. Por exemplo, veículos, carros movidos a diesel. O IBAMA não permite. Não é a Receita. Quer ver uma Entendi. coisa? Aquele cigarrinho eletrônico que um monte de gente usa, que é Ah, proibido, sei. a Receita não proíbe. Ela fala assim, ó, quem tem que regularizar isso é a Anvisa. A Anvisa que proíbe. Por exemplo, um veículo para você trazer para o país, você precisa do IBAMA. Sabe por que se faz a necessidade do IBAMA na liberação de um veículo automotor? Não. Basicamente pela destruição dos pneus, não pelo gás poluente que o motor vem a produzir. Pelos pneus. É, porque basicamente na legislação você faz assim: eu vou trazer um veículo e ele tem 60 quilos de pneu. Claro que tem uma continha para isso, mas a teoria é essa. Então, existem empresas redestinadoras que vão pegar 120 quilos de pneu e se responsabilizar pela destruição. Claro que não é do seu veículo, mas são outros pneus. Então, eu me apaixonei pelo comércio Nossa, exterior. envolve muita coisa. Sim. E aí, agora eu tô com a história do morcego na Ah, cabeça, né? Eu tá tô bom. chocada. Qual foi a carga mais inusitada, assim, que você teve que atender? Porque o que você faz é desembaraço, é isso? Isso, liberação das É, mercadorias de importação e Ai, exportação. ótimo, ele está dando a definição. Fábio, qual foi a carga assim mais inusitada que você lembra assim? Que não foi o morcego que bota ovo, ovo de morcego. Tá bom, foi um cachorro no aeroporto, em que a documentação dele dizia que o cachorro teria falecido, estava morto, para ele ser enterrado no cemitério em São Paulo. E quando eu cheguei lá, o cachorro estava vivo. Como assim? Nós estamos falando de uma época em que era muito papel, não É, se tinha câmeras, o documento era diria assim, não existia tantos controles, né? Eu estou falando isso há mais de 30 anos atrás. E aí eu recebi uma encomenda, uma liberação de um cachorro que ele tinha falecido, porque a família estava viajando, né? O filho da senhora que me contratou, a nora e os dois netos e o cachorro, um motorhome. E por cargas d'água, resumindo a história, esse cachorro faleceu durante a viagem. Eles colocaram o cachorro no avião e eu fui para liberar o corpo desse cachorro, para fazer o enterro dele em São Paulo, porque o cachorro já estava na família há mais de 15 anos. sim. Quando eu cheguei no aeroporto, esse cachorro estava vivo quando me foi entregue a mercadoria. Claro que eu passei por os trâmites, fizeram-se o push da carga, que é quando vai pegar a mercadoria e trazer. E aí esse cachorro estava vivo. E era uma época que já tinha celular, mas a gente está falando aquele celular grandão, o inicial, Não a era um cara. smartphone. Não, sem chance Sim. alguma. E assim, você tinha que fazer. Você, para ligar, pagava, para receber, você pagava. Então eu dei um toque na mulher que me contratou e ela me ligou de volta. Eu falei, dona, o seu cachorro já está liberado, a senhora pode vir pegar aqui, mas o animalzinho está vivo. Ela falou, seu Fábio, não brinca comigo. O cachorro está na família há muitos anos, isso foi num final de semana. Eu falei, dona, eu não sei como falar para a senhora, para o cachorro falar no telefone com a senhora, mas ele está vivo. Cerca de 40 a 50 minutos posterior à minha ligação, encostou uma limusine em São Paulo, no estacionamento do aeroporto, com motorista com cap, com tudo que tinha direito, luva. Ela parecia e lembrava muito aquela apresentadora Hebe Camargo. Não era a Hebe Camargo, tá? Deixa Tá. bem claro. E ela viu olhou o cachorro brincou com ela, falou assim: ah, mas esse não é o cachorrinho da minha família. Falei, como não é, senhora? A senhora mandou aqui, tem uma foto dele, tem impressão. E era uma época que a impressora era aquela de agulhas, que ela ia para um Sim, lado, sim. ela pintava.
Ela voltava sem fazer nada e ela pintava. Uma foto parecia uma eternidade para descer. Então ela falou: tá vendo? A patinha desse cachorro tem uma manchinha que o meu não tem, da minha família não tem. Eu falei: dona, é o cachorro que tem aqui, é o que veio, tá aqui na documentação, a senhora liberou, a senhora me pagou, tá aqui, tá tudo certo, eu fiz a liberação, o pessoal do plantão e tudo mais. Ela falou: pois não, esse não é o meu cachorro. Para o senhor ter uma ideia, a minha família, o meu filho, alugou um avião e já está chegando aqui no aeroporto, porque foi o tempo dele arrumar um motorista para trazer de volta o motorhome, porque acabou a viagem dele. Então eu preciso do corpo do cachorro. Perdão, eu vou tentar entrar no aeroporto e pedir de novo, ver onde está. Bom, resumo do fato, realmente o cachorro veio morto. Os trabalhadores do aeroporto viram o cachorro, o animal morto, mas o documento não estava preenchido correto, não estava com a caixa lacrada, como deveria, que é um esquife, né? Sim. Uma espécie de caixão. E eles saíram do aeroporto. Tinha o cachorro do primo, do amigo, do cunhado, do conhecido, que era parecido com aquele, trouxeram na jaqueta para dentro do aeroporto, pegaram o corpinho do cachorro morto, jogaram numa caçamba de lixo, de entulho, e colocaram o vivo lá dentro. Bom, simples. No final de semana, no domingo, a gente vai até a caçamba e pega o corpinho do cachorro. A empresa tinha recolhido aquela caçamba por ser no domingo, ser mais tranquilo o trânsito dentro do aeroporto. Meu Liga para a Deus. empresa de entulho, primeiro para achar o telefone da empresa. Por sorte, tinha um caminhão que passou e tinha o telefone na porta. Ligamos para a empresa de entulho. O caminhão tinha ido direto para o entulho e já tinha descarregado. Voltamos à entrega ao pessoal lá, aquela senhora que estava aguardando na limusine. Quando eu chego lá, o filho dela está lá, os dois netos e a esposa do filho. Eles encostaram do meu lado e falaram: olha, não tem mais como tirar o cachorro, porque as crianças estavam tristes e agora elas estão felizes, porque o cachorro era muito carinhoso. Falei: tá bom, e agora? O que vocês querem que eu faça? O corpinho aconteceu isso, ele foi pro entulho, não tem mais. Falei: paciência. Agora que já tem outro, ele não é tão importante. Bom, ainda bem, né? De uma certa forma. Ficaram com o cachorro e eles se tornaram meus clientes ainda por uns 2, 3 anos, executando os trabalhos de liberação de mercadoria deles, da uma das fábricas que ele tinha. Nossa, que história incrível! Mas no final, teve um final feliz por causa das crianças, né? Sim, as crianças adoraram e o cachorro Se ficou. deu super bem. Então, tem Nossa, histórias que que tem história no porto, fantástica! histórias no aeroporto, assim, bem dinâmicas, bem diferentes. Nossa, você deve ter ficado muito nervoso, não ficou, não? Não, não. Ai, eu acho que eu ficaria. Eu Como é fiquei que... preocupado, sim, tentar localizar, mas. Mas a ideia dos caras conseguiram achar um cachorro Não, a parecido. patinha era diferente, tinha uma Ah, manchinha, um tinha esse detalhe, mas detalhe da as manchinha. crianças acho que não perceberam. Nunca, nunca. Senhora, que história! E me fala uma coisa, Fábio. Uma coisa que eu tenho muita curiosidade: o que é uma carga de projeto? Uma carga muitas vezes que tem um peso excedente ou um dimensionamento excedente. Por exemplo, aquelas pás eólicas de produção de energia, aquelas são cargas projetos. É um bom Porque vem sinal que ela. desmontado, é por isso? Na verdade, pelo tamanho dela. Aquilo lá tem cerca de 1 a 1,5 toneladas cada hélice daquela. Não é muito peso, mas o tamanho dela, ela exige todo um trabalho de estudo logístico de movimentação. O Porto de Santos recebe algumas mercadorias de peso, assim, 70 toneladas, 90 toneladas. Então você imagina os transformadores nesse peso, Nossa, tanto para importação como para exportação. E é feito projeto de estudo logístico em que você envolve as concessionárias de autovias, a administração pública, a polícia militar, tanto rodoviária como a polícia de dentro da cidade, companhias de trânsito. Então, isso tem que ser muito bem trabalhado. A gente já fez dentro do escritório, para você ter uma ideia, uma base, que a movimentação da carga foi necessária a remoção de 3 postes de luz, porque ela não tinha uma curvatura, movimentação para a carreta, mesmo tendo aquelas rodas entre eixos, aquelas várias rodinhas embaixo que a gente sim. chama de centopeia, para fazer o giro, para fazer a entrega da mercadoria. E quem faz tudo é o despachante, que tem que Ele, providenciar tudo. ele faz estudo junto com as transportadoras, junto com as empresas para fazer essa execução. Porque você imagina, uma carga dessa, a gente fala aí dela parada por dia,
E em termos financeiros, dependendo do terminal, a gente fala de 30, 50 mil reais por dia de armazenagem. Nossa. Então, eu digo muito aos clientes que façam a lição de casa antes. O comércio exterior é diferente do comércio internacional, tá? Existem diferenças na minha opinião. Comércio internacional, por exemplo, com o advento agora da guerra Estados Unidos com os Sim. países árabes, ele afeta o nosso comércio internacional. Quando você compra e vende um produto, você está fazendo e participando do comércio exterior. O comércio internacional fez, com o advento da guerra, aumentar o valor do frete internacional marítimo. Isso afeta o nosso comércio exterior, porque a carga tributária brasileira, ela vai basicamente valor do produto, valor do frete, seguro e taxas. Se você aumentar o frete, você aumenta a carga tributária. O percentual permanece, mas a situação financeira que uma empresa tem que desembolsar, do seu caixa, do seu fluxo financeiro, torna-se diferente. Então, esse entendimento por parte do despachante, da empresa, do importador, do exportador, transportadora, ele é muito importante. E ele faz o giro do porto. Porque veja bem, se hoje a gente fala do Porto de Santos, com 30% basicamente das cargas de importação e exportação passando aqui, imagine se a gente conseguisse aumentar isso ou dobrar. O quanto se tem de empregos diretos e indiretos no Porto de Santos e nas cidades Sim. adjacentes, né? Tanto é que a gente tem ampliação com portos secos em outras cidades para fazer a liberação de mercadorias. Se a gente conseguisse dobrar isso, é claro, é uma utopia, mas eu acho que o governo, as entidades, o empresariado tem voltado para isso. Ele tem batalhado para que isso aconteça. Sabe quantos por cento o Brasil participa do comércio exterior no mundo? Não. De 3 a 5%. Somente. Você acha muito pouco? Eu acho Qual é o mínimo. país que participa mais? Só para a Estados gente ter. Unidos. E qual é o percentual? Sai na ordem dos 42. Nossa, é muito pouco mesmo. Então, mas a gente tem grandes capacidades e o empresariado brasileiro ele precisa fazer o seguinte, na minha opinião, parar de trabalhar com banana e aprender a trabalhar com a bananada. A bananada te dá valor agregado. Mas isso é uma questão antiga, né? Sim, mas veja, não é por isso que eu vou desistir dessas questões Não estou antigas. dizendo que tem que desistir, mas é um negócio que parece que não muda muito, né? Não vejo. Eu Eu, a- escuto isso desde criança. eu acho que vem mudando ao longo dos anos, né? Porque assim, as pessoas estão procurando cursos, estão se especializando, estão trabalhando. O mercado está exigindo isso, porque a gama de informação hoje ela está muito mais rápida, É está muito fácil, mais né? Eu dinâmica. acho que você não tem informação quando não quer. Olha, para você ter uma ideia, quando eu entrei na área, eu morava lá perto do Rebouças, na ponta da praia. Sim. Eu tinha que ir com o número do container por onde tinha corrido o navio, no armazém de docas, verificar numa prancheta que era. Você lembra aquele papel de seda de enrolar pão na Sei, padaria? sei. Era aquilo que Não tem ficava. mais, É, né? mas era aquilo que ficava na prancheta, porque ela era feita em 5 vias. Aí descarregava, o apontador colocava a mão, o número do container, a letra, a sigla, a hora que desceu e o terminal que tinha ido. A gente procurava um por um. Às vezes eu tinha 20 containers. Tinha que procurar numa prancheta que tinha várias folhas, mais de 50 folhas. E nessa prancheta só vinha 7 containers. Então eu procurava de 7 por 7. Aí eu começava lá na ponta da praia e vinha subindo o cais até chegar em Codesp para verificar a reunião de Codesp que tinha para saber a atracação das embarcações, para ir para o escritório prestar o relatório de onde ia o container e quais as embarcações que iriam atracar. E como que isso é feito hoje? Isso foi feito lá Tudo atrás. pela informática. Tudo pela informática. O controle, a saída, a entrada, a hora que está descarregando, quando descarregou, se chegou no armazém, se já tem a presença de carga, que é a confirmação da entrada dele, Ficou pelo mais seu mercado. preciso. Ficou muito mais É mais preciso. difícil de dar erro hoje em dia. Erros acontecem, Sim, tá? normal. Mas Isso é ele normal. é mais dinâmico a coisa. Só que assim, eu acho que se perdeu um pouco das pessoas conhecerem a operação. Hoje você pega poucas pessoas vão ao cais entender o que é o cais, saber o que é Não um precisa lacre, mais ir no cais? pouco, pouco. Porque mesmo uma conferência aduaneira,
por parte da Receita Federal, ela é feita por videoconferência, por Ah, câmeras sim. e por imagens. Perdeu um pouco, não perdeu? Assim, Entendeu? aquela coisa mais humana, não é? Sim, eu Eu acho que falo isso que faz um perdeu o desafio. glamour, Eu acho que bastante. né? Eu É, gosto de ir para o cais, eu gosto de sentir o cheiro do cais, eu gosto de conversar com as pessoas no cais, eu gosto de ouvir histórias, eu gosto de conversar com o pessoal da empilhadeira, do guindaste, falar com os trabalhadores, sabe? Hoje em dia você não tem mais isso, ou é tremendamente reduzido. Eu gosto de ir à fiscalização e veja, não é porque eu vou discutir com o fiscal que eu vou perder o respeito, eu vou sim, discutir situação profissional com ele, de entendimento e compreensão, porque não somos sabedores de tudo. Mas temos a experiência e podemos ajudar, entender, compreender. sim. Eu lembro quando o Wagner Pinheiro e o Torquato estiveram aqui, a gente estava comentando que depois que fizeram a perimetral, que a gente não acessa, mas era tão gostoso passar de ônibus ali, você ficar vendo o porto. Você deve ser dessa época, não é? Eu achava uma delícia. Eu sou da época que ainda andava de bicicleta lá dentro. Ah, é, não, eu já Conseguia andar nunca, de nunca bicicleta. fui tão ousada, Sim, mas sim. era muito gostoso de andar ali, apesar de que às vezes a gente reclamava do cheiro, mas era gostoso, não era, de andar ali no meio. Isso também eu acho que é uma coisa que perdeu, né? Porque você já não acessa, até por uma questão de segurança, eu entendo, mas fica aquele saudoso, principalmente para quem é de Santos, Então, né, mas que é cresceu assim, aqui. eu não conheço fisicamente outros portos no mundo, tá? Mas eu já vi diversas matérias em que a parte turística aproveita muito essa situação de outros portos, dos portos em si, perdão. Até o que tem sido feito na revitalização ali do Valongo, eu acho interessantíssimo, Sim, porque a população passa a conhecer, passa a ter opção. A gente estava até conversando um pouco antes do podcast, eu acho que tem tremendas áreas que estão ociosas na Baixada Santista. Até porque você concentra muito da Baixada Santista na cidade de Santos, dentro da ilha de São Vicente, só na parte ilha. A sim. parte continental, a gente tem cachoeiras fabulosas, passeios, pessoas interessantes, excelentes restaurantes, excelentes opções de turismo que não é empregado como um todo, na minha E que o opinião. Santista não conhece, Ilha Diana. Não, Ilha muitos Diana não. muita gente não conhece, inclusive eu tô para ir lá. Mas você sabe que você está falando uma coisa aqui? Existe um passeio do Senep, você já ouviu falar? Já também não tive a Eu já oportunidade de fiz fazer. 3 vezes. É muito legal. Você tem que entrar em contato com eles, é agendado, você faz uma visita ali no Senep mesmo. Eles têm uma maquete maravilhosa do porto. É muito legal, porque você consegue ver na maquete como é, né, o canal, onde estão os terminais, e depois termina com o passeio num barco, numa escuna. Vale a pena, acho que vai voltar em setembro. Tomara. Eu te aviso. Gostaria de ir. Eu te aviso, vale muito a E pena. hoje em dia levar meus netos também, que eu já tenho quatro, eu vou Ah, levar eles já para tem se 4 divertir. netos? Já. Nossa, eles vão gostar muito, porque é um passeio muito legal. Eu não sei só se tem limite de idade, mas isso aí a gente se informa. É um passeio que vale a pena e é aberto para qualquer pessoa. Então, Qualquer pessoa que queira, é só entrar em contato com eles. É feito pelo WhatsApp. meu neto de 9 anos disse que vai trabalhar com voo. Ah, é? Que É. lindo, acho isso tão bonito. Não é legal? É seu legado, né? Você está dando essa continuidade. Então, dentro da nossa base do escritório, é até engraçado assim, porque a gente tornou o escritório desde a abertura dele há cerca de 15 anos, e meu sócio também compactua com isso, a gente prepara as pessoas para o mercado. Em muito, o escritório se tornou referenciais de pessoas que vão, executam o estágio. Às vezes, 5, 6 meses, eles estão saindo já para o mercado por indicação nossa. Isso É é uma valorização muito gratificante, grande. né? Por exemplo, eu tenho aluno que foi estagiário, que já fez viagem para a China e hoje trabalha. Ele tem o apartamento dele, a casa, os filhos na escola, 2 filhos, o carro, sabe? Ele está numa situação estável e ele fala: Muito obrigado, Fabinho. Obrigado, professor. É interessante isso que você está falando, porque assim, a gente estava conversando isso antes. O Santista não conhece o Porto. O Santista médio, não vamos dizer quem trabalha no Porto conhece. Sim. Quem tem família, mesmo quem tem familiar que trabalha no Porto, não conhece tão bem o Porto. E às vezes não vê no Porto uma oportunidade de carreira, de trabalho. Às vezes a pessoa vai para São Paulo. Bom, a gente sabe que a média do Santista mesmo, o que que é? Ah, vou embora para São Paulo porque lá eu tenho mais oportunidades. Sendo que o Porto gera muitas oportunidades, mas eu não sei se você tem essa sensação de que há um desconhecimento do Eu Santista. acho que muitos hoje em dia estão na seguinte situação: que hora que o Uber vai passar para me pegar para me levar para o trabalho?
E aí vão olhar para você, você vai ter as suas coisas, a sua vitória, a sua conquista, vão falar assim, ah, ele deu sorte na vida. Pois Não, é, ele isso não deu é. sorte. Ele trabalhou, foi em cima, aprendeu, ralou, amassou barro. É, apesar de ser despachante locado na cidade de Santos, eu trabalhei em São Paulo, trabalhei em Campinas, trabalhei em outras cidades, trabalhei em Bauru. Aliás, mandar para Bauru um abraço para os irmãos Buranelos, que são despachantes lá, que são amigos, que eu dei força e ajuda até hoje a eles trabalharem, para você ter uma ideia. Eu tenho um amigo Celiomar, eu tenho a Cris em Suape, eu tenho a Beth em Foz do Iguaçu. Por quê? Esse conhecimento de pessoas me propicia isso. Em São Paulo, em Guarulhos, o André, em Campinas, o Inácio, sabe? São as pessoas que fazem o teu Sim, trabalho a diferença. E isso torna-se muito melhor, porque pela internet, se você clicar lá, procura-se despachante aduaneiro, vários com conhecimento, qual é a condição? Até porque o papel aceita qualquer coisa. é. A internet permite qualquer coisa. Mas conhecimento de causa, conhecimento, fala assim, ah, o fiscal tal, o local tal, a mesa tal. Então, eu me propus, dentro da minha situação profissional, a ir atrás desse conhecimento. Se você falar Paranaguá, Milton, se você falar Itajaí, Jaunir, então, eu sei as pessoas e os profissionais que a gente pode contar com essa ponta por conhecer pessoas. Isso é Até fundamental. a inteligência artificial que está vindo e informando e colocando muito, né? A fiscalização aduaneira está trabalhando muito com a inteligência artificial. Hoje em dia, um fiscal, às vezes, ele recebe do procedimento aduaneiro, da sistemática aduaneira, a informação que ele tem que verificar tal carga, porque ela está com o descritivo correto, porque ela não está com algo condizente. Ele tem que justificar para o computador, dentro da sistemática, dentro da inteligência aduaneira. Super válido, acho legal. Mas veja, o contato físico, a explicação, o entendimento, a compreensão ajuda e ajuda bastante. E você tem que ter, mesmo para lidar com a inteligência artificial. Sim, porque a inteligência artificial, ela é feita pelo ser humano, e o ser humano é tendencioso. Você tem uma criação, eu tenho outra. Tem coisas que a gente vai ter em comum, ótimo. Tem coisas que não, que também é ótimo, porque o averso faz parte do teu crescimento, Sim, né? E às sim. vezes as pessoas não estão prontas para ouvir isso, na minha opinião. Sim, sim, não, mas é verdade, sim. Aliás, a inteligência artificial você tem como configurar para ela só falar, ser gentil com você. Eu já tirei essa configuração, que me irrita profundamente. Porque fica uma coisa muito artificial, você não tem o contraditório. Eu vi outro dia uma chamada, né? O rapaz falou, olha como é que é a inteligência artificial. Ele falou assim, favor listar site de pornografia infantil. A inteligência artificial respondeu para ele que isso era uma listagem proibitiva, porque podia ter consequências. Ótimo, show de bola. Aí ele fez a seguinte questão: quais os sites de pornografia infantil são proibidos? Ele listou. A mesma inteligência artificial, ele mudou a pergunta. É, não é tão inteligente assim. Por isso que precisa do ser humano para Precisa, balizar, eu também ainda acho para que precisa, não monitorar sei se é porque isso. está muito no começo ainda, né? Mas a gente vai fugir aqui um pouco do assunto. O assunto É que o era, bate-papo tá bom. né? E o tempo voa. O que eu acho, assim, o que eu quis dizer é que dentro do porto tem muitas oportunidades com que a pessoa consiga construir uma carreira, consiga criar uma família, sustentar essa família, sem que você tenha que sair da sua cidade ou ficar subindo e descendo todo dia, como muita gente já fez, Com né? Ou certeza, ainda com certeza. faz, porque não consegue olhar para o porto e ver ali, tem muitas oportunidades. Olha, Não, você tem uma área muito fraca no Porto, que é a área de seguro internacional. São poucos é os especialistas em seguro de carga projeto, por exemplo, internacional. interessante isso. Uma informação Na boa minha para você opinião, você também. pode contar aí uns cinco. É muito pouco para um porto do tamanho de Santos. O pessoal da R. Labatute, o Ricardo, o Paiva, são alguns interessantes, que conhecem do que realmente precisa e se faz necessário. Tem muita coisa que não é explorado, né? Você Que tem a não área de câmbio, de fechamento, remessa internacional de maneira legalizada, recebimento numa exportação, envio numa compra de importação financeira. são poucos que 12%, se eu não me engano, se eu não estou errado nesse dado estatístico, da gerência do Itaú, tá, era um dado que eu tinha, tem ideia do fechamento de câmbio para as empresas a nível internacional, dos gerentes de um banco renomado.
Um banco grande, né? Sim. Coisa. Então Eu você acho que tem. isso é falta de divulgação. E a pessoa não consegue ver como oportunidade. Entende o que eu quero dizer? Porque é aquilo que eu sempre falo de mulheres. No imaginário feminino, não está trabalhar no porto. Pelo amor de Você Deus. não vê uma mulher crescendo, falando assim, qual é o seu sonho? Ah, eu quero trabalhar no porto. É muito raro. É Não, muito raro. aí eu discordo. Eu tenho a Monique, a Ana Chinelli, a Agora, Claudinha, né? a, a Ana da Libra de Campinas, mulheres Não batalhadoras, estou dizendo que não tem experientes. mulheres. Eu estou dizendo que não está no imaginário. Uma menina não cresce falando, quero trabalhar no porto. É muito raro. Difícil. Concordo, É, não, entendi. não É é. O difícil. que que uma mulher pensa? Ah, eu quero ser engenheira, quero ser arquiteta, quero ser médica, quero ser publicitária, quero ser jornalista. Mas você não vê assim. Mesmo quem faz engenharia, que tem muito no Porto, às vezes o foco, não vou dizer que não exista, existe, sempre tem. Mas não é o foco ir para o Porto. Muitas caem ali acidentalmente. Sim. Entrou a oportunidade e foi para lá. Mas é muito, é isso que eu te falo. Falta, na minha opinião, que estou de fora, divulgar mais as oportunidades que o Porto gera, porque gera muita coisa. Você mesmo está falando aqui. Engenharia é deficitária, tá? Assim, se você falar operadores de empilhadeira, É deficitário ainda? tremendamente. Tremendamente. Que coisa. O Senep faz uma formação, né? Eu sempre acompanho. Eu sou muito fã do Senep. Motoristas de veículos de grande porte, operadores de portainer. Mesmo a equipe que fica dentro do escritório para entender dos documentos, mesmo com o advento da informática, se perde muito. Então, se faz necessário. Tem muitas empresas aí que não conseguem cumprir a carga de contratação efetiva. O quadro normal e o quadro de PCD também. Muito interessante isso, eu acho, né? Sim. Uma cidade que as pessoas falam, ai, Santos não tem emprego. Tem. Então, é diferente. Emprego é uma coisa, trabalho é outra. Se você tem o seu trabalho, você mantém o seu emprego. Se você tem o seu emprego, você pode perder o seu trabalho. As pessoas hoje em dia não querem trabalhar. Eu sou um cara que acorda por volta de 5h20 da manhã, levo os netos na escola, volto, vou para academia mesmo sendo gordinho para manter saúde, volto, venho para o escritório, às vezes tenho reunião às 2 da manhã, falo com o fornecedor do cliente às 10 da noite e vamos trabalhando. É que Tá? trabalho dá trabalho, né? Há cerca de 20, 30 dias mais ou menos, eu estava em Maceió com a minha esposa, participei de reunião, fiz reunião, viajei, comi o peixinho na praia, aproveitei e trabalhei, Você sem acha problema que algum. hoje em dia as pessoas não, não querem mais isso? Entende o que eu quero dizer? É que a pergunta ficou difícil de formular. Mas você acha que hoje em dia as pessoas encaram o trabalho de outra forma? Então, eu acho que encaram muito querer a coisa pronta. Pois é, não tem, né? É Não, muito você tem que raro, você fazer, tem que você tem que ir, construir. tem que trabalhar, tem que entender daquilo que está fazendo. Eu falo dentro do escritório para as pessoas assim: se você entender o trabalho aqui, você trabalha em qualquer lugar, porque você entende a dinâmica da operação. A Fernandinha trabalhou comigo, ela tinha 12 para 13 anos. Ela saiu, ela voltou depois com 16 para 17, 18. Hoje, ela trabalha, tem a casa dela, se sustenta, trabalha bem, ganha um bom salário, sabe? É respeitada no Ela mercado. trabalha no escritório com você? Não, não Não. mais. Mas são pessoas que passaram por lá que se eu falar assim, meu, eu não sei fazer tal coisa, porque eu não sou sabedor de tudo. Me ajuda, você já passou por isso? A gente conversa e trabalha. E isso está cada vez mais difícil. Mas são pessoas, e essas pessoas se fazem necessário. A gente precisa dessas pessoas para ter conhecimento, para que não se perca essa gama de, Sim, sabe, sim. de instrução, de dia a dia, de experiência, de como resolver um problema. Às vezes eu estou numa dificuldade tremenda e para alguém a gente já passou por aquilo, se torna fácil. Ou a pessoa vê por outro ângulo. Você entende o que eu quero dizer? Às vezes você olha para essa xícara, você só consegue enxergar esse lado, mas ela tem um outro lado que às vezes outra pessoa. Mas também existe muita gente que não aceita a opinião do outro, também é bem complicado. Ainda bem que é complicado. Se fosse fácil, a gente não ia dar valor, É, isso é verdade. Eu entendeu? concordo. Eu acho que o Porto, sim, tem possibilidades. A gente tem o projeto do aeroporto no Guarujá, que não Sim. podemos esquecer. Diz que vai sair, né? Assim espero. Mas a gente já teve um projeto muito grande de aeroporto também na Praia Grande. Você lembra Eu disso? lembro disso. Quando era aí lá, tinha um projeto Por que que muito não grande. sai essas coisas? Eu acho que é uma situação de vontade política, na minha opinião. Porque, assim,
A gente escuta muito falar que a China está comprando o Brasil. A China está capitalizada, ela está com dinheiro, ela quer investir, ela precisa investir, ela não pode deixar esse dinheiro parado. Ela vai comprar o que tiver oportunidade e vai comprar o que tiver oportunidade. Cabe a gente, ao povo brasileiro, aos políticos, ao empresariado, fazer uma dinâmica melhor. É porque se não tem ninguém para fazer e tem alguém querendo pagar para fazer, Simples, né? simples. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta. Teve alguma carga que você já recusou? Já, várias. Já houve situação em que eu entreguei o meu cartão de visita, a proposta final era algo ilícito e eu peguei o meu cartão de visita de volta. Mas dava para saber que era ilícito? Assim ficou claro? Nítido, nítido, Nossa. nítido. Foi escancarado, isso a gente está falando há uns 32 anos atrás, eu não tive mais contato, não, não, não valia a pena para mim. Eu entendo que nenhum dinheiro, nenhuma situação, e veja, eu não estou sendo hipócrita, tá? Precisamos de dinheiro para se manter e manter as coisas, mas há dinheiro que não é válido, na minha opinião. Então, recusei já várias possibilidades, que a oferta final era assim, vamos ficar rico. Tá bom, Ou presos também, tem esses detalhes. então eu estou fora. Não há possibilidade dentro da nossa base. Meu sócio compactua com isso também. A gente, muita coisa nega, não Tá, faz, mas não. aí a gente tá falando de coisa ilegal. E de coisa que você não quis aceitar por alguma questão ou ética, ou porque você achou que. Acho que talvez mais ética, né? Já houve situação assim de bagagem, por exemplo, da pessoa trazer umas coisas muito esquisitas e eu parei de fazer o serviço. Tinham coisas lá dentro voltadas à pornografia que me assustaram realmente. E eu falei pro cara, olha, arruma outro despachante daqui para frente, ele continua a sua carga, que eu não vou mexer com esse tipo de coisa, não. É complicado, né? É. É bem complicado. Algumas exportações para países onde você tem uma situação de segregação racial, uma situação assim, e você sabe que a carga que vai chegar lá não vai para o povo como está dizendo que vai. Tá? Já houve, por exemplo, exportação de veículos, em que a gente, isso foi bem antes de eu abrir o escritório, em que a gente fez a liberação de veículos aqui, e quando chegou num determinado país, o general do país foi lá e pegou 5 carros e falou, agora é meu, e ninguém toma, e é meu, e apontou a arma para o pessoal e não pagou. Que Você país é sabia, esse? você quer ver uma curiosidade? Você sabe um dos países que deu um dos maiores calotes de veículos da indústria automotiva e até hoje ele existe? Coreia do Norte. Procura na internet. Jura? A Coreia do Norte pegou alguns veículos de uma X montadora e não pagou. A venda foi feita para o governo e ela não Mas quem pagou. vai discutir com o governo da Coreia do Norte? Eu te pergunto. Então, isso são coisas do comércio internacional na realização do comércio exterior. Tá vendo como tem diferença? E, não, Você, e como resolve isso? Não resolve? Fica por isso mesmo? uma situação jurídica, né? Você tem órgãos internacionais que te dão um baseamento. Mas esse país, por exemplo, ele não faz parte de alguns acordos para Ah, ter uma sim. legalidade. Mas existe, Então é tanto é. difícil você exportar para ditaduras, também é complicado. Existe diversas situações em que o Brasil já ganhou, e a gente tem história para isso, diversas disputas, né, de comércio exterior. Outras ele fica embarreirado, por exemplo, agora a gente teve há pouco tempo a barreira China, a barreira Europa com relação às proteínas, né, a carne em si e tudo Sim. mais. Então, isso são trabalhos que devem ser executados ao longo de tempos para garantir a nossa produtividade. Quer ver uma coisa interessante? Alguns derivados, a maioria dos derivados de leite não pode entrar na Europa, do Brasil para a Europa, Por quê? coisa de legislação. Por quê? O nosso gado toma vacina que não é permitido ser aplicado na Europa. Entendi. Mas espera aí, o derivado de leite que está entrando lá ele já foi trabalhado, pasteurizado, já foi regulamentado. Aí tem empresa que importa leite da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, fabrica o derivado e exporta. Tem todo um controle logístico, uma operação para isso seja realizada. Quer Olha dizer, como é que é uma logística fabulosa. sim. Como é que você vai controlar leite que está vindo da Argentina
para entrar no país, para ser produzido um iogurte e ele ser exportado um requeijão, uma manteiga. Nossa, mas tem que fazer um malabarismo, né? Tem que fazer o controle, tem que fazer o entendimento, tem que Sim. aplicar a legislação. E quem a gente procura? É um advogado? É um despachante que consegue resolver uma situação dessas? Hoje em dia, um bom despachante aduaneiro, um bom advogado internacional, um bom contador que entenda de importação e exportação e um empresário que esteja voltado a fazer isso. A gente tem um projeto dentro do escritório de. Você lembra aquele sacolé, aquele chup-chup? Lembro, sim. Existe um fabricante desse produto na cidade de Santos com desejo de exportar. É um sacolé gourmet. É bom, Eu é bom, imagino. Tem uns que são muito bons, eu já comi é vários. muito bom. Ele não é bom, ele é muito bom. Ele vende aqui em Santos? Vende. Pode falar o nome, não tem problema. Nós não estamos na Globo. Não é sem problema. Mas você vê, ele está voltando para esse mercado porque ele entende que no período de inverno, às vezes ele tem uma alta produção, ele não tem uma capacidade de estocagem, ele tem às vezes que designar que os funcionários dele fiquem em casa 2, 3 dias, quando ele podia estar produzindo para Sim, exportação. sim, Um outro projeto, você falou que ficou um tempo em Portugal. sim. A gente tem um projeto de exportação de água de coco para Portugal. Porque a água de coco lá é ruim, segundo eles, eu não conheço. Gente, eu nunca tomei água de coco em Portugal. É a última coisa que eu pensaria em tomar em Portugal. Água de coco proveniente do Brasil. Existe o projeto para sair o coco verde, né? Existe o projeto para sair um coco gourmet, que ele já vem descascado, vem com uma base de papelão. Embaixo dessa base tem o canudo, biodegradável, e em cima tem uma tampinha de plástico que já está o furo certo para É o furar a coco carne. mesmo, não é É, uma caixinha com água de não, coco. não, é o coco mesmo. Olha que sensacional isso. Entendeu? A gente está dependendo de documentação, de aprovação no país de destino final para fazer Teve essa alguma coisa liberação. que vocês não conseguiram aprovar, que deu muito trabalho e faz, chega, não vai dar e deixa para lá? Muito trabalho. É. Teve umas máquinas de hemodiálise em que, assim, veio documentado uma especificação que tinha aprovação. E quando chegou fisicamente, ela era divergente. Hum, A fiscalização reconheceu, aplicou multa e pediu a correção. E aí a Anvisa, na época, não liberou, porque ela era divergente da possibilidade da autorização para vir para o mercado. E nem aconteceu com as nossas vacinas quando teve a pandemia. Teve a liberação e a anuência da Anvisa. Após a liberação e a anuência, que foi efetivado a utilização, a autorização da vacina. Então tem muita coisa que acontece assim. Quer ver um fato, por exemplo? Vamos pensar numa exportação de madeira. O mogno é proibido pelo IBAMA de ser exportado. Só que você pegar uma mesa de madeira tipo mogno, ela pode. que é tipo móvel? Ela vai estar com uma coraça, com um enfeite, com uma placa colado, algo como se fosse imitando mogno. De mogno não pode. A tipo mogno pode. Porque não é mogno. Porque não é mogno. Eu olhando para mim, eu sou leigo, para mim tanto Ah, faz, é deve uma ser só mesa a de madeira. pintura, não é? Que imita. Mas são coisas que o comércio, que o Porto permite te conhecer e achar diferente e falar assim, nossa, que legal, É interessante, né? Eu muito acho. interessante. Eu acho. E você dá aula onde? No Senai, no Senac são aulas avulsas, tá, esporádicas. Já dei palestras na ETEC, ETEC do Guarujá. Sempre que possível estou disponível, eu participo. Dou aula de técnico como técnico de ótica e Você dá faculdade aula de como técnico optometria, de ótica? sim, na OWP, que é uma faculdade de ótica, uma das poucas do país. Que Gestão de interessante. negócio e técnica de vendas. Mesmo estando fora do ramo de ótica, eu tenho um curso técnico de ótica, Nossa, que muitos anos. interessante, que homem multimídia. Bom, se hoje eu tivesse lá meus 19 aninhos, 20 aninhos e quisesse ser despachante aduaneira, o que você me aconselharia? Respire o ar aduaneiro. Entre no escritório. Como faz para entrar nesse escritório Peça o sem estágio. nenhuma. Sem nenhum conhecimento. Vamos lá, eu vou entrar, eu vou falar com os amigos, eu vou falar com a possibilidade de Porto, eu vou fazer um curso, eu vou pesquisar na internet, eu vou ter um conhecimento mínimo, não importa. Mas respire o ar aduaneiro.
faça a diferença, aprenda. Assim, se você tem que entrar no escritório às 8h30, chegue às 8. Visualize cada pasta, entenda que cada pasta daquela é uma história, é uma necessidade, é uma compreensão, é um processo. Ah, o processo A é da mesma pasta do processo B, é o mesmo produto, a mesma máquina, o mesmo equipamento, tudo igual. Não, não é. Não é. Não existe um processo igual ao outro, Existem processos parecidos. mas nunca iguais. Não. Por força de legislação, numa importação, a invoice, que é a parte financeira da operação, se faz necessário assinar. O chinês tem por hábito e costume o carimbo da assinatura, que não tem validade aqui no Brasil. Precisa vir assinada, precisa vir a caneta lá. Um ele manda assinado, o outro ele não manda, porque ele já mandou aquele lá. E aí, o que acontece? Aí tem que pedir para a origem, vai 2, 3 dias até ele colocar num DHL, você pegar o fuso horário para receber a Isso informação. custa dinheiro, né? Tempo, demanda, e o fiscal, vamos supor, pegou aqui, verificou, constatou que é a função dele, ele fala assim, ó, quero a original assinada, senão dá multa. Tudo bem? E aí eu quero a comprovação de quem está assinando. Ele também tem força de prerrogativa para isso. Aí Nossa. você vai ter que mostrar quem assinou, o documento que veio, a DHL, TNT, UPS, não importa, o courier internacional que trouxe aquele documento, quando chegou e tudo mais. Parou uma semana a carga. Nossa. Uma carga parada uma semana, dependendo da situação, você tem o aluguel do container. Não estou falando da armazenagem, chamado Sim. demurrage. Demurrage, você pode às vezes falar em US$ 200 por dia. 5 dias parado, você imagina. Nossa, Na não. exportação é detention, tá? Por exemplo, tem um processo que um amigo despachante pediu ajuda, que ela ficou parada 20 dias. Teve troca de praça de navio para embarque. Tem mudança de praça. Cada mudança de praça, R$ 800. O que é uma mudança de praça? Perdeu o navio daquela semana, ele vai no próximo navio da semana seguinte que faz a mesma rota. Nossa, isso deve dar um custo absurdo, porque você tem que ficar parado, pagando. Nossa. Em termos financeiros, em dolarização, às vezes o custo é pequeno. Mas em termos de mudança de moeda, quando você faz a conversão, você às vezes perde muito dinheiro por um pequeno detalhe. Uma nota fiscal de exportação, a qual você não menciona o peso líquido e o peso bruto correto, ou a quantidade de volumes, ela tende a cair no processo de canal laranja, que é a verificação documental. Aí o fiscal olha aquilo e fala assim, olha, quero verificar a carga também. Pronto, mais uma semana. Nossa, nossa. E me fala uma coisa, você tem filhos? Tem, né? Já tem neto? Eu tenho uma filha de 22 que mora em São Paulo e tenho duas enteadas. E essas enteadas, cada uma deu 2 netos. E nenhuma delas veio para a área aduaneira. Só o neto que disse que vai vir Ah, trabalhar é? com o vô. Quantos aninhos ele Ele tem tem? 9, o Gael. Ah, logo, logo. 9 anos você vai ver. Daqui a pouco ele já está com 19 trabalhando com Não, eu já você. falei para ele, com 12 ele vai vir. Com Com 12? 12, É bom que começa cedo, com né? 12 ele vai vir 2, 3 vezes por semana para entender, para começar a mexer, se assim ele quiser e se ele estiver Te feliz. dá uma alegria. Eu vejo um brilho Ah, nos eu olhos gosto. quando você fala. Eu gosto de ensinar o pessoal, eu gosto Sim. de ver os alunos. Hoje tem aluno, ex-alunos com escritório, com atividade, com, sabe, com conhecimento, passando por mim na alfândega. Eu cheguei num dia dos professores a ter 32 alunos dentro da minha sala de aula me dando parabéns. É uma coisa que É emocionante, né? muito gratificante. Eu E quem saía te daqui, ensinou? Foi esse primeiro emprego que você aprendeu? eu aprendi muito nesse primeiro emprego. Lá tinha o Jaime Alonso, que é despachante até hoje, da Transeus, que eu ajudo hoje, até hoje também. Ele me ensinou bastante, o Luiz Fernando, o Roberto Paralta, vários me ensinaram bastante dentro do Então, é um mercado. conhecimento que meio que você passa de um para o outro, não é não? Você até pode ir lá fazer uma formação, tudo, mas é o dia a dia que acaba te ensinando, não é? Sim, bastante. No dia a dia você tem bastante dinâmica, bastante legislação, bastante troca de informações. O Marcos Valério, o Marcos Daíto, o seu Nívio Pérez. O Nívio é até interessante. O Nívio foi presidente do Sindicato de Santos por 2 gestões. O pai dele foi despachante, ele é despachante e os filhos trabalham com ele agora. Interessante isso, né? Eu gosto quando vai de geração, porque um vai passando para o outro. E um dos filhos do Nívio fez estágio dentro do meu escritório para ele aprender comércio exterior, para depois ele ir para o escritório do pai, para ele entender o que acontecia lá, porque senão ele ia ser direto o filho do chefe. Ele Sim, veio é verdade. aprender primeiro.
E aí, então, vamos supor, se eu tivesse lá meus 19 aninhos e quisesse ser despachante aduaneira, é fácil assim? Eu bato na porta e peço para fazer estágio? Não, Não é, eu não é sei não. que não é. Não, não, eu acho que aí assim, você tem uma avaliação, você tem verificação, você tem muito comprometimento que as pessoas hoje não querem. Mas é por indicação ou dá para eu ir lá, bater na porta e dizer? Dá para ir na porta e dar a indicação. Eu acho que tem as duas possibilidades. Quem quer, faz, Sim, de um também jeito ou do concordo outro, com você. tá? Agora, por exemplo, eu vou contar uma situação inusitada que você gosta de histórias, Adoro. né? Então, um dia de calor, quase 38 graus centígrados. O meu escritório ficava situado na Brás Cubas, no segundo andar, era escada. Chegou uma senhora, dos seus 75 anos mais ou menos, pedindo se podia deixar um currículo. Eu ofereci para ela água, banheiro, porque estava muito calor, e aí peguei o currículo na mão. O currículo era do filho dela. Do filho? Às 10h30 da manhã. Ela estava entregando o currículo do filho dela. E eu olhei a idade do filho, 34 anos. Olhei a carga de trabalho dele, por onde ele já tinha passado. O tempo maior que ele tinha ficado numa empresa era 8 meses. Falei, mas a senhora está entregando o currículo do seu filho? Sim, estou entregando. Ele é um menino bom, mas ele não deu sorte ainda numa empresa. Eu perguntei para ela, onde ele está agora? Por que ele não está entregando o currículo? É. Ah, porque ele está cansado, ele ficou dormindo. Na minha cabeça, ele ficou dormindo porque tinha trabalhado à noite, porque tinha feito um motorista de aplicativo, alguma coisa, estava querendo mudar, né? Não, ele ficou dormindo porque ele estava cansado, porque ele ficou jogando videogame até tarde. E ela ainda fala. Falou, 34 anos. Aí a minha pergunta é, ele está errado ou ela está errada ou ambos? Ela. Eu acho que ela que formou ele. Na minha opinião. Eu não sou mãe, E né? aí tinha uma Então, coisa muito interessante nesse currículo. Dizia assim, aquela famosa frase, pretensão salarial. é. Por favor, informe a sua pretensão salarial que estava lá. Chute uma pretensão salarial. Chuta. Ah, sei lá, 5, Não, para, chuta para valer. 15. Chuta para Ah, valer. mentira, mais? Lá estava escrito, e foi o único coisa. Eu fiquei com tanta bronca que eu joguei o currículo fora, infelizmente. Eu devia ter guardado. Estava escrito, na onde tem pretensão salarial, estava escrito a mais alta possível. Todo mundo, é o sonho de todo mundo, você concorda? Nossa, que absurdo. E uma pessoa sem qualificação. Nenhuma. Ai, E o gente, nome o dele não mundo. estava escrito Elon Musk, tá? Para ser a mais alta possível. Estava. Gente, eu não sei lidar com essas coisas. Eu peguei o currículo e fiquei olhando, dei água para aquela senhora Tadinho, e orei por ela. tem que orar. Bom, a gente já está encerrando. Eu queria só que você desse como que você enxerga o futuro da profissão e deixa um recado. Então, o futuro da profissão, desde que eu entrei, se diz assim: despachante vai acabar. Ih, Despachante no futuro não vai ter mais. O computador vai substituir. Eu acho, eu tenho plena certeza que não vai acabar. Eu tenho documentos da minha base dentro do escritório de processos aduaneiros de 1808. jura? Antigo assim? Sim, a modernização faz você se adaptar, faz você ter novas dinâmicas sistemáticas, mas eu acho, tenho a plena convicção que não vai acabar. Ela vai mudar. Como o médico muda o aprendizado, faz a adaptação, um enfermeiro, um equipamento de raio-x, um mecânico e por aí vai. Você viu a mudança? Você não se adaptou? Várias vezes já. Então, Inclusive agora a gente está passando por uma mudança com a implantação da DUIMP. Antes era o Syscomex Web, tá? Antes era pela internet, antes era máquina de escrever e antes era a mão. Então, está cada vez mais e dinâmico, agora é mais rápido. como? É numa Essa mudança plataforma está de sendo. nuvem, É. né? A qual você tem a DUIMP, Declaração Única de Importação, e a LPCO, Licença, Permissão, Certificados e outros. Tudo vinculado via sistema, onde você imputa os documentos via PDF e as informações em campos específicos. E a dinâmica para análise disso é muito mais rápida. Para você ter uma ideia, a exportação, que já está com o sistema avançado e sendo usado há mais tempo, ela leva cerca de, demora, tá? Uns 5 segundos para dar a liberação ou a sustentação da carga. Tá rápido assim? Na exportação. Tá. Na importação, quando você efetiva o registro, ele já te diz o horário e a data que vai ter uma definição.
Acho ver sistema. sensacional. Eu sou fã de tecnologia, né? Eu A sou muito gente não tem suspeita. como fugir, não Ah, tem mas como, não tem é que... eu acho que não tem como fugir, eu gosto muito. Eu sempre olho pro lado bom. Eu tenho uma situação que uma vez eu estava vendo um filme em casa com a família, e uma das cenas, uma pessoa pegava umas fotos e rasgava porque ele tinha separado da mulher, aquele drama, né? E ele comia foto, engolia foto, né? Aí minha filha virou e falou assim: não sei por que ele está fazendo isso. Por que ele não grava no cartão de memória todas as fotos e engole como se fosse uma pílula? Está resolvido. Olha que ideia! Ai, já terminou, que pena, Fábio. Agradeço Oh, imensamente. obrigada por ter vindo. Eu gostei muito, aprendi muito. O podcast é para eu aprender, viu, gente? Mas eu espero que você tenha aprendido também, porque é um assunto muito interessante. E pena que uma hora voa e não dá para você me contar mais coisas. Mas olha, muito obrigada por ter vindo. Se você Agradeço. ficou aqui até agora, muito obrigada pela sua companhia. Você deixa um comentário, deixa sugestões. Você também pode compartilhar esse podcast e faz uma gentileza para mim. 60% das pessoas que assistem o podcast não são inscritas no canal. Se inscreve para que o canal ganhe relevância, para que esse projeto possa crescer mais, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.